Olá, queridos alinhados, sejam bem-vindos a mais um episódio e que prazer a gente poder estar junto nesta semana, trazendo sempre convidados incríveis para contar suas histórias, falar de suas escolhas. E a gente está no mês especial que é o Setembro Amarelo. Eu não sei se você ouviu falar sobre esse mês, mas é um mês para a gente falar sobre suicídio, saúde mental, cuidar, da nossa mente. Às vezes a gente pensa, né? Alimentação, exercício físico. E a nossa mente fica onde, hein? As emoções ficam aonde? E é por isso que a gente convidou o Dr. Durval Lima. Ele é psicólogo clínico e psicanalista. E a gente vai estar aqui falando sobre esse tema e conhecendo um pouco da história dele, porque eu conheci ele há pouco, mas eu fiquei encantada do profissional incrível que ele é. E eu vou ter o prazer de apresentar para vocês. Seja bem-vindo, Dr. Durval Lima. Olá, Aline, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, tá? Para a gente poder falar sobre, esse tema, esse mês tão importante, que é Setembro Amarelo, que é um assunto ainda muitas vezes velado, e é tão importante, que a gente possa falar sobre, para que a gente possa, realmente poder acolher esse outro que se encontra em sofrimento psíquico e muitas vezes está, digamos aí, de uma forma leiga, sem ter direcionamentos para onde vai, para que possa ter isso acolhido e tratado, essa possibilidade do sujeito poder se reiterar-se consigo, com o outro e onde ele vive. Antes, claro, da gente falar sobre tudo isso, eu quero conhecer um pouco sobre você, Tá. Porque assim, todo convidado que vem pra cá é sabatinado, assim, e aí? Quem é Durval, Você é de onde, Durval? Eu sou de Aroazes, Piauí, Piauí? Sou do Piauí. E como é que essa pessoa chegou aqui? Meu pai foi saindo, lá do Piauí, depois chegou aqui em Pernambuco, e eu cheguei em Caruaru por volta de 8 anos de idade. Era bem pequenininho. Bem pequenininho, E aí, naquela época, a gente estudava em escolas públicas e depois, já na adultidade, eu passei a trabalhar em outros segmentos, segmentos, digamos, de distribuição de alimentos, E depois, meados de 2007, a partir de um trabalho que eu fazia parte, alguém falou que eu levava jeito para aquilo, para aquela coisa. Eu disse, mas que coisa? Ela disse assim, você leva jeito para psicólogo, Isso, você nunca tinha atinado para isso? Não. Eu fazia um trabalho de atendimento fraterno no Centro Espírita, aqui em Caruaru, que a gente atendia pessoas, e fazia os encaminhamentos, seja psiquiátrico, seja, e a questão de ouvir, aquela dor, aquele sofrimento, de poder acolher. E dentre os momentos desse, uma pessoa ali falou isso para mim. E eu, aquela coisa do tabu de uma sociedade ainda que é muito preconceituosa, eu mesmo fui preconceito comigo mesmo. Eu disse, oxe, essa altura do campeonato, eu já sou muito velho. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha 30. Jovem. Mas naquela época... A mentalidade é de que era velho para começar. Isso, para recomeçar, porque eu só tinha o primeiro grau completo. Nossa, mas por que com essa idade? Porque eu vou ter que fazer o segundo grau, Porque até então ali eu era comerciante, Sim. Então não estava mais estudando, Eu tinha casado, tinha 2 filhos já. Então, a minha E você vida... não teve na sua adolescência a oportunidade de estudar ou você não quis? Eu acho que eu não quis. E aí, assim, eu fiz um primeiro grau muito bem feito, mas eu acho que faltou o incentivo dos pais. Sim. Sabe? Mas eu tinha essa possibilidade. Mas precisava trabalhar pelas condições financeiras. E aí optou pelo trabalho. Aí eu optei pelo trabalho. E muita gente passa por isso, doutor Val? Muita gente. Fazer essa opção, essa escolha. Às vezes você não tem nem opção, O sujeito, o ser humano de baixa renda, ele não tem essa opção. Então, eu lembro que naquela época eu estudava na escola Professor Mário Sete, uma escola muito boa, de 3 às 7 da noite, e eu morava na época Vila Contramucampo, que hoje é bairro Cidade Alta, e ia a pé, no sol causticante. Mas era o que se tinha. Sim. E parei, aí fui trabalhar, e aí bateu ali o desejo. Quando essa pessoa te deu start? Te deu start. Eu disse, opa,
E aí eu fui fazer o segundo grau, né? Intercalado em EJA, Colégio de Curso de Imersão. 6 meses fiz o primeiro grau, 6 meses fiz o primeiro grau não, o primeiro ano, né? Mais 6 meses fiz o segundo ano, mais 6 meses fiz o terceiro ano. Aí eu disse, e agora eu tenho que fazer redação, né? Que eu não sou bom em redação, porque o que vai, né, fazer a diferença, definir, seria a redação. E não zerar as outras matérias. Aí fiz um cursinho preparatório em 2007, não é? E fiz isoladas, separadas, aos sábados à tarde, de redação. Você conciliava o trabalho com os estudos nessa época? Isso, né? Fazia tudo ali e tal. Aí o que é que acontece? Em 2007, eu fiz o vestibular e passei em 8º lugar. Para psicologia, né? Na FAVIP. Aí comecei. E aí me identifiquei muito com o curso, né? Nessa época eu já era empresário, mas o desejo era muito forte por psicologia. Mas a cada 6 meses, né, por conta do trabalho, eu ia lá e trancava a faculdade, porque não dava para conciliar um curso de saúde, ainda mais saúde mental, questão da cabeça, né? E a gente também tem, né, assim, não é que tem, né? É necessário que se faça terapia. Sim. Você, no curso de psicologia, você não pode levar um curso sem fazer terapia. Sem fazer terapia, né? Então, assim, aí a cada 6 meses eu ia lá e trancava e eu dizia, nunca mais eu volto. Mas chegou a hora que, assim, eu tive que deixar de ser empresário para ser estudante. E aí voltei. E foi uma decisão difícil, acredita, né? Muito difícil porque, assim, eu ganhava bem enquanto empresário, mas não tinha qualidade de vida. Não tinha sentido aquilo tudo para mim. E eu comecei a perceber que o curso de psicologia era uma possibilidade que eu teria de poder contribuir com a sociedade que tanto sofria. Porque naquela época eu já fazia um trabalho de assistência social, né? E percebia esse sofrimento de depressão, de ansiedade, de tristeza, essa coisa do vazio existencial. Então eu pude dizer assim, eu vou poder contribuir com a sociedade mais justa e isso te dava uma satisfação, né? Isso é uma coisa que não tinha dinheiro que pagasse, né? A questão da satisfação e da alegria de viver, não é? Revertida na coisa espiritual. Você tinha quanto, ou você estava em que período quando você realmente tomou essa decisão, você lembra? Lembro. Terceiro. Eu fiz o primeiro muito bem feito. No segundo período, os professores diziam, quem te viu, quem te vê. O quanto eu tinha despencado as notas e o rendimento. Por quê? Junto com o trabalho muito estressante, né? Mas o dinheiro eu precisava, e aí eu disse, não, peraí. Aí quando fui pro terceiro, né? Aí eu vim de corpo e alma. Se jogou? Me joguei. Fiquei desempregado. E até, né, os empresários, colegas e tal, disse, hoje tu vai viver de psicologia não dá dinheiro não. Eu disse, mas é algo que é meu. Então fui fazer o terceiro período. E daí por diante não parei mais. Não parou mais. E aí foi cada vez mais gostoso. Eu participei durante o curso de alguns projetos, inclusive professores, parceiros, me convidaram para fazer um projeto na escola, mas naquela época eu tinha que comprar um retroprojetor, né, por conta própria, para formalizar aquele projeto, né? Lembro como se fosse hoje, era Cine Gender vai à escola, né? Era eu e mais dois estudantes, e eu fiz a prova, né, para ser um monitor. E aí a gente conseguiu fazer isso, desenvolvia curtas-metragens nas escolas públicas, né? Eu ia fazer o convite, né, aquela coisa toda. E a gente fez um trabalho muito bacana nas escolas. E assim, e aí fui fazendo o curso, né, aquela coisa muito gostosa, fazia já análise, né? E foi muito bom, né? E eu fui vendo... Se encontrou na psicologia. Isso, aquela coisa da satisfação, da alegria. Que você não tinha enquanto empresário. Não. Podia ganhar muito dinheiro, mas não tinha aquela, sabe? Aquela satisfação. Isso, é verdade. Aí depois também vem os empecilhos, né? Que a sociedade coloca pra gente. Oxe, quando tu se formar, já numa idade dessa... Quando tu se formar, tem que fazer um nome. Para fazer um nome não é fácil você ir trabalhar. Como é que vai ser isso, né? E quando foi ali no último ano que a gente tem que decidir para onde vai, eu disse, pronto, eu vou me especializar em psicologia clínica, né? Porque eu já tinha feito os estágios, né, na área social, na área hospitalar. Já tinha experimentado, né? Na área empresarial, né, psicologia organizacional.
E pude me identificar que o lugar do sofrimento psíquico mesmo, que você poderia fazer, né, a diferença... Era na clínica. Era na clínica. Né? Aí fiz o estágio na clínica escola, e aí foi que eu me apaixonei mesmo. Aí virou uma coisa mesmo existencial, uma coisa que contaminava a mim por esse instinto, por essa sobrevivência do desejo de entrar em contato com o sofrimento do outro, porque eu percebia já a diferença naqueles quando eu era estagiário. Olha que bacana o que você está trazendo para a gente, né? Porque eu acredito que tem muita gente agora que deve estar acompanhando a gente e está se perguntando, nossa, eu tenho um trabalho que não me dá prazer nenhum, não me dá satisfação, mas eu tô nele porque financeiramente isso me rende. E eu descobri, porque essa descoberta não é para qualquer um, né? Eu descobri que eu me identifico com estética, um exemplo lá. E aí, mas eu não tenho coragem de jogar isso aqui, que é o certo, pelo duvidoso e, né, apostar tudo nisso. E aí, quando você traz a sua história, muitas pessoas agora podem se encorajar para dizer, eu vou, sabe? Eu vou seguir o meu sonho, vou seguir o meu caminho, vou fazer aquilo que me satisfaz e que eu posso fazer a diferença na vida do outro. Isso é incrível, né? Muito incrível, Aline. Isso te dá, assim, né? Isso não nos isenta do sofrimento e do desafios, dos obstáculos, né, dos percalços do caminho, né? Que vai existir. Que vai existir sempre. Mas uma pessoa que faz terapia, uma pessoa que faz análise, ela consegue, né, sobreviver ao caos. Né? Porque a gente diz, lá fora não está fácil. Inflação, desemprego, violência, tarará, 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 tarará. Mas você, enquanto sujeito, quando você falou na entrada do programa, se não tratar a sua cabeça, não é? Porque a gente vai no cardiologista, a gente vai no odontologista, a gente vai no ginecologista, a gente vai no... Né? Em todos os istas. Em todos, né? Mas quando se fala em psicólogo, psiquiatra... Ainda existe um tabu. Melhorou. Consideravelmente, eu acredito, que a pandemia trouxe essa coisa, pelo menos desse olhar, né? Da necessidade de cuidar da mente, como todo mal traz um bem, né? Mas a gente precisa ainda evoluir ainda mais nesse aspecto, porque tem gente que ainda acha que só doido não, para ir para psicólogo e psiquiatra. E ainda mais assim, né? Eu vou lá falar com um estranho, Sim, das minhas contar coisas. Minha história. Ele não vai resolver, né? E aí eu costumo dizer assim, você acha que um profissional que passa 5 anos fazendo um curso de psicologia, passa mais 2 numa especialização, né? Seja de psicanálise, do que for. Né? Eu fiz psicanálise e ainda ele tem que fazer a análise dele ou a terapia dele. Ele faz supervisão. Ele vai... E a psicologia... Desde 1879 é ciência, é comprovada como ciência, assim como a medicina é ciência. Então, assim, como é que um profissional desse vai conversar, né? E aí Ele pode até conversar, né? Mas conversar cientificamente falando, né? O que realmente é necessário para que perfeitamente a clínica aconteça ali, isso, né? Não é verdade. um conversar por conversar. Isso, verdade. Né? E o paciente chega lá e ele está dizendo assim, eu vou conversar, a nossa conversa aqui. Não, não é a nossa conversa. É a sua conversa para um lugar de tratamento. Lá eu não sou Duval Pessoa. Sim. Eu sou um lugar de tratamento. Então, para mim, você fala isso, e eu vou tentar modular, né, como eu vou fazer para que você possa se escutar isso. Porque você falou uma coisa interessante. Às vezes o que eu falo para mim não tem sentido nenhum, assim, eu tô falando coisas que não teriam fundamento, mas nessa escuta profissional, de maneira obviamente muito assertiva, muito cuidadosa, muito responsável, eu tô sendo tratado e eu não tô nem percebendo, né? Perfeitamente, porque você fala aí, às vezes o paciente fala para mim ali na sessão 30 minutos. Dos 30 minutos só me serve 2. E aí uma palavrinha que escapa ali com o fiasco, essa. E aí, por exemplo, o paciente chegou para mim e falou lá do sofrimento dele e tal. Aí ele disse, porque em 2018, o que aconteceu em 2018? Não falei 2018 não, isso falou. Veja só, nós estamos em 2024, 2018 aconteceu o quê? Aí ele traz eventos traumáticos que aconteceu ali,
que são o quê? A gente fala gatilhos. Então, você ali aciona um gatilho e, não é, desemboca ali um transtorno de pânico, desemboca ali uma depressão profunda, desemboca ali uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, tudo isso é modulado pela questão, né, o corpo fala, né? Recentemente, uma paciente cirurgiada que fez lá um procedimento, né, estético e tal, chegou muito sofrida, né, e falando aquelas coisas todas do sofrimento, já achando que o processo dela estava já num estágio bem avançado para câncer. Na terceira sessão, ela não tinha mais nada disso. Aí eu disse, mas o que instigou você a chegar aqui? Ela disse, eu nem sei mais, mas sei que estou melhor. Olha que coisa é essa que acontece aqui, não é? Que mágica é essa? Que mágica é essa? Às vezes o paciente diz, o que é que acontece aqui? Qual é o método que você utiliza aqui que as coisas mudou para mim, não é? Então, quando a gente fala, a gente desgasta. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o sonrisal, para se tomar o sonrisal, ele precisa ser diluído na água. Então, o nosso sofrimento psíquico, ele vem através de quê? Das vias de expressão, né? O choro, né? A fala, o olfato, que também revela muito de ansiedade. E você falou bem, Aline, depois da pandemia, nós viemos perceber a importância da terapia, do psiquiatra, de cuidar da saúde mental, né? Do lazer, né? De ter um certo cuidado, de saber manejar e estruturar o seu estresse, né? Para você saber o seu limite, porque se você for além daquilo, a gente vê hoje diversas profissões aí sofrendo muito com síndrome, né, questão de burnout, entre outras. Então, assim, a questão da fala, né, onde vem o afeto, onde a fala tropeça, onde o sujeito chora, é ali que está o nó. E é aí que entra a psicologia, que entra a psicanálise, para trabalhar isso e desinodar, né, quer dizer, desatar esse nó. Né? E que aí traz muito sofrimento, né? Mesmo que inconsciente. Quando você fala da psicanálise, né, ela é utilizada de que maneira? Ela busca o que para essas respostas? Veja, quando a gente termina a psicologia, a gente, no 5º ano, a gente escolhe uma abordagem, fala-se, né? Eu escolhi psicanálise por quê? Porque eu já fazia análise. A psicanálise é uma teoria do inconsciente. Como é esse tratamento com a psicanálise, Durval? A gente vai até a raiz, a psicanálise. Como assim? Como se revela o inconsciente? Através de atos falhos, de cistes. Ou seja, o paciente está falando aqui, né? Eu estou falando com você e de repente eu chamo você de Maria. Opa, Maria. Então o inconsciente é algo que não é palpável e que se revela. São as nossas caixinhas aqui guardadas, escondidas, que às vezes eu não quero nem abrir, né? A gaveta. Você passa por um sofrimento muito forte, consciente aqui agora. Então, a dor é muito insuportável, que você faz o quê? Você... Para se proteger? O inconsciente guarda. Deixa aí. E tem muita gente que prefere deixar aí. Né? Não mexer. Então, quando mexe na psicanálise, a gente vai atrás de quê? A psicanálise vem dizer que o sujeito é dividido. O que é o sujeito dividido? É o sujeito castrado. O que é o sujeito castrado? É o sujeito da falta. O que é o sujeito da falta? É aquele sujeito que não pode ter tudo. A gente não pode ter tudo. Não. Mas muitos de nós insistem em querer tudo, em dar conta, né? Então a gente faz de tudo. A gente passa o cartão em 10 vezes, a gente, não é? Só acha que o trabalho dá certo se eu estiver na frente, sim, comandando. Perfeitamente. Né? Eu tenho que estar de dentro. E senão não funciona. Se não funciona, eu não posso gastar esse dinheiro todo, sabe? Então, assim, eu sou o absoluto, né? Então, a psicanálise vem aí para romper com isso aí. Então, é a falta que nos constitui enquanto sujeito. Como é isso, Durval? Nós nos estruturamos na falta. Porque é na falta que a gente se estrutura como neurótico. O que é neurótico? É aquele sujeito que sabe que ele não pode ter tudo. Ele tem consciência disso? Tem. E ele se contenta com isso. Ele sabe. E aí ele faz o quê? Ele se resigna nas situações, não é? Pacificando-se, entendendo que aquilo é a vida. Porque, assim, o sujeito que é resiliente mesmo, de entender que ele não pode ter tudo e que ele vai passar por algumas situações que vão exigir muita
tolerância, paciência, sabedoria, e ele consegue passar por isso sem se machucar tanto, ou se machucando, mas entendendo que até o machucão foi necessário para eu aprender e evoluir, bacana. Mas se não, é uma pedra no sapato, vai doer muito, viu? E aí tá o segredo, a chave de Setembro Amarelo. Né? De um assunto que é um tabu, sim, de um assunto que não pode se falar, que é o suicídio. Né? E que tá batendo a nossa porta todos os dias, né? Demais, né? Porque o que é o suicídio? É o fracasso dos ideais. Então, o que é o sucesso dos ideais? É ter tudo. Nós vivemos uma sociedade onde a gente fabrica frustração. Né? Porque tá aí as redes sociais, né? Delineando um modelo de ser feliz, o influencer, né? Os nossos heróis, né? O que a gente precisa ter para ser feliz, bater meta, cota, né? E tanto é isso, tão sutil, Aline, que assim, os jovens, eles não estão preparados emocionalmente para dar conta do que vão encontrar na internet. Porque a internet, né, de forma excessiva, os Instagram da vida, sim, ele traz aí o quê? Ele traz uma situação muito, digamos assim, muito sutil, né? Porque ela dá de um jeito, mas ela tira do outro. E leva muitas vezes o jovem para onde? O jovem que não conseguiu ser o herói, para sacrificar-se a partir da própria vida, né? Da própria automutilação, com ele mesmo. Então, assim, e aí a gente vê o que hoje? Os jogos do tigrinho, isso, de um outro ali, né? Como se eu quisesse pular as etapas das conquistas, porque eu quero meu objetivo para ontem. Uhum. Porque eu vejo isso lá o tempo todo, então eu tenho que ter. Eu não posso ficar sem, né? Isso tem que ser rápido. Né? Como a própria internet né? As próprias redes sociais são assim, ó, dinâmicas. E fácil, né? Porque até hoje, assim, né? Agora há pouco mesmo meu filho tava falando, não, mas eu tenho um pouco seguidor aqui, pai, e o cabo aqui tem tantos. E aí a gente vê o pacote de quanto custa seguidores, não é? Então, assim, que seguidores? Que influência digital? O que é que eu estou influenciando digital para você, para seu filho, né? Tem até um trecho da música que diz: os nossos heróis morreram. De overdose. Ponto, veja só. E cada um tem a sua overdose, né? Cada um de nós tem a nossa overdose aí. Uhum. Então, assim, fabricamos frustrações, né? Temos um modelo ideal aí na internet, né? E os filósofos vieram trazer agora a seguinte questão. Eles falam que o século XXI é o século do marketing, da mentira e da psiquiatria. O marketing, esse que eu estou falando, porque o marketing, né, como a internet, tanto é bom como é ruim. Como é ruim. Então, o marketing que impulsiona a venda de um, sei lá... De um shampoo. Pronto. Né? Porque assim, a pessoa que tem o entendimento que... Não, peraí, o produto tá no hype, como eles falam agora, né? Tá na moda, todo mundo tá falando. Tá, mas por quê? Quem é que tá falando sobre isso? É um especialista? Alguém que estudou sobre cabelo, que entende, que diz que esse produto tem essa finalidade ou ele tem esses ingredientes que vão trazer um resultado X? Ou é aquela pessoa que foi contratada pelo marketing para divulgar, para incentivar você a comprar, que talvez nem seja um produto tão bom assim? Porque aí é que tá, né? Aí é que tá o segundo ponto. Você falou bem. O primeiro ponto é isso aí, o marketing. O segundo ponto entra aí nessa vírgula. Isso é verdade mesmo? E as pessoas não questionam, né? Porque nós vivemos o quê? Uma vida editada. Porque lá tudo é editado. Sim. Não é? Ninguém vai dizer assim, ó, minha gente, hoje meu almoço é cuscuz com sardinha. Pronto. Não. A gente vai postar o sushi ou o hambúrguer topado da cidade que todo mundo consome. Essa é a realidade. A gente só mostra o que a gente quer. E normalmente é o que é bom. Não é o que é ruim. E aí é aquela coisa, né? Indo ali ser feliz, né?
Sabador, sei lá, essas coisas aí. Ninguém posta lá a vida real. Isso. Né? Tranco. Ninguém posta um desafio de ganhar um salário mínimo, pagar aluguel, fazer a feira, comprar um bujão de gás. Essa vida do sacrifício e da honradez. Isso não se publica, tá? Mas o glamour, né? A coisa aí da fantasia, né? Da maquiagem, da colocação daquilo que fantasia um ideal de felicidade, isso aí o marketing vem. E quando o sujeito vê isso, percebe que ele não consegue chegar nesse ideal, ele se frustra e aí ele adoece. Porque o corpo bem feito, a lipo dos sonhos, as suspensões com né, os silicones da vida, a academia, porque hoje os que você vê aí, né, os corpos perfeitos, né, anabolizados, tatuados, os teorias queers e por aí vai. E aí, como diz o grande filósofo Pondé, ele diz assim, aí a gente vai mentir tanto, né? Nessa mentira aí, a gente vai enveredar nisso aí, né? Que é tanta mentira que a gente vai parar onde? No psiquiatra, para poder dormir. No antidepressivo. Por quê? É mais fácil um antidepressivo do que eu cuidar dos meus pontos escuros. Eu, como diz a história, me conhecer. Sim. Me questionar. Saber por que eu quero isso. Saber o preço que eu estou pagando para sustentar esse padrão de vida. Para dar conta desse padrão de vida. E é interessante isso, veja só, o quanto o ego em nós Aline. Eu fiz um certo tempo um trabalho num restaurante na nossa cidade, de consultoria, e quando completou o tempo, o gestor perguntou a mim, e aí? E aí eu falei para ele que a empresa dele estava dando prejuízo, né, que a equipe não compactuava, essa coisa toda. Aí ele disse, qual o caminho? Eu disse, o caminho aí é ou reestruturar, ou fechar as portas. Pronto. Para que eu disse isso? Sabe o que ele disse? E o meu nome? Veja, e o ponto comercial era dele, ele não pagaria, né? Aí eu disse, olha, tu pode até de repente alugar isso aqui e gerar uma renda, né? Ele disse, e o meu nome? Eu disse, que nome? Ele disse, oxe, o meu nome na cidade vai ficar como? Eu disse, esse nome importa tanto para você, você manter esse prejuízo aqui? Ele disse, não, é tu que não soubesse fazer o serviço. Aí eu disse, então tá bom. Aí ele reformou lá, deixou bem bonito, né? Colocou lá uma pessoa para tomar de conta. Não deu 3 meses, aí realmente ele veio e fechou. E alugou e tal, quer dizer. Mas saiu dessa coisa do nome, né? Veja como nós somos, né? A questão do nosso ego mesmo, né? O quanto nós não fazemos, sustentamos uma situação para manter as aparências, né? Com medo do que vão dizer, do que vão pensar, do que vão achar de mim. Isso. Sabe? Então, isso... De fracassado, eu não presto, eu sou um fracassado, viu fulano no carro de fulano. Então, assim, quando eu não me conheço, quando eu não faço um trabalho pessoal, eu me alieno a isso. E qual é o caminho disso? Adoecimento. Adoecimento psíquico, né? E aí a gente vê tanto... Isso é tão gritante... Isso é tão gritante que a gente vê hoje nas redes sociais o quê? Famosos, né? No meio artístico, no meio sertanejo, saindo de cena, pedindo férias, né? Isso. Por uma doença da alma terrível que está ali. E fazendo agora diversos tipos de tratamento para se recuperar. E muitos deles relatam disso, olha, eu não tive nenhum problema financeiro. Muito pelo contrário. Não era isso, né? Não era isso. O grande filósofo existencialista Rollo May, ele diz que a nossa sociedade é uma sociedade sem sal, insossa. Muito forte isso, né? Então, e muito profundo, né? Então, assim, quando o famoso, a pessoa bem de vida vem dizer assim, eu cheguei ao fundo da depressão e sem nenhum problema financeiro. Então, isso não é brincadeira. Porque normalmente as pessoas vão justificar uma situação de ansiedade ou depressão por dizer assim, não, mas é porque eu não tenho. Eu quero e eu não posso. Né? E quem pode? Como é que você justificaria, né? É porque, assim, as pessoas hoje dizem assim, né? Eu não posso fazer uma terapia porque terapia é muito caro, não é verdade? Mas muitas vezes mais caro é um relacionamento, digamos assim, né? Abusivo. Mais caro é uma situação que ele insiste em dar conta, por exemplo, de manter-se
as coisas de marcas, né? Em detrimento, muitas vezes, aí, de um endividamento, de um processo, né? Bem, né, digamos assim, compulsivo, né? É uma questão de uma anorexia, de uma outras coisas. Então, a gente precisa decidir o que é realmente, né, o que é que a gente quer para a nossa vida, o que é caro, né? O que é barato, o que é investimento, né? O que é que é despesa, o que é que vale a pena, né? Porque a nossa vida, né? Muitas vezes a gente já está morto e esqueceu, né, de não estar mais aqui, né? Porque a nossa vida, ela vem muito a ser vivida a partir da gente poder ter um sentido. Victor Frankl, ele era um neuropsiquiatra suíço, que ele dizia o seguinte: ele desenvolveu a teoria do sentido. E aí eu me lembrei dele porque eu recebi um paciente que ele falava que a vida dele não tinha mais sentido, né? E ele chegava assim, ele tinha tudo, mas não tinha sentido. E ele queria descobrir um sentido. O propósito da vida. O propósito da vida, né? E aí eu me lembrei de Victor Frankl, porque Victor Frankl dizia assim: no campo de concentração, ele com, né, os policiais ali, rebeldes e tal, na prisão, alguns policiais queriam se entregar para a morte. E ele dizia assim: o que te espera lá fora? Aí o policial dizia assim: eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho filho. Ele disse: pois você tem alguém lá fora esperando por você. Então você não pode morrer hoje. Você tem um motivo, né? Você tem um motivo. Tem algo lá fora que, o quê? Lhe sustenta. É alguém que lá fora lhe espera. Então a esperança é o que nos faz viver, né? Tem sempre alguma coisa que a gente se segura. Às vezes a gente diz assim, vê nas pessoas: eu não me mato porque eu ainda tenho minha filha pequena, né? Então tem algo existencial ali, de um sentido que faz valer a pena. Que faz valer a pena. E quantos de nós, pais, não fazemos sacrifícios, não é, pelos nossos filhos, não é, para que eles possam, né, seguir em frente, mas é isso que nos dá sentido, né? É isso que nos faz, digamos assim, estar aptos a um sentido de existir, de não apenas viver. Quando a gente traz, né, a questão que eu digo, ansiedade é a doença do século e depressão nem se fala, né? Já se pensava nisso no século XX e só se confirmou, século XXI, e só se confirmou isso, assim, drasticamente. Eu acho que a gente tinha uma proporção e a gente viu que era muito maior do que a gente imaginava. E a gente confirma isso, né? Diariamente, porque o que é que tem de gente tomando remédio, né, se automedicando. Ah, não, é só um comprimidinho para dormir. Ah, não sei. E assim, entendendo que não é normal, né? Se eu não tenho um sono reparador, no outro dia eu tô perturbado, eu tô estressado, eu não me alimento bem, meu trabalho não rende. E isso vai virando uma bola de neve, né? Vai sendo um acúmulo de situações que leva a pessoa a uma ansiedade grave e, consequentemente, a uma depressão. Que sinais são importantes, né? Como é que eu devo estar atento ao outro para perceber que não tá legal, não tá bem? Às vezes muda as atitudes. O que é que a gente deve estar atento, doutor Durval? Aline, tem muito boa essa sua pergunta, porque a gente precisa desmistificar, não é, o que o senso comum diz, não é, e o que realmente a ciência coloca, não é, para que a gente possa fisgar, não é, o ser humano, o sujeito que está ali, de um início de depressão, ou já num estágio de depressão maior. Eu tive uma certa experiência agora há pouco, né? Eu tive numa UPA do interior aqui, né? Aqui próximo, e lá eu pude perceber que tinha uma senhora lá, né? Não muito senhora, né? Não muito jovem, mas estava com seu filho lá, seu filho mais ou menos dos 35 anos, segurando ela. E já era no sábado à noite, mais ou menos. E ela estava com uma coisa de ânsia de vômito. E ela disse a mim que estava ali desde pela manhã. E a médica sempre estava passando um remédio lá tal e deixando ela em observação. Aí eu peguei e comecei a escutar ela. Mas a senhora tá com essa coisa toda. A senhora tem alguma coisa com ansiedade? Ela disse: ah, meu filho, eu sou muito ansiosa e tal.
Quando começou a falar, eu disse, a diagnóstico senhora não tem problema nenhum aí de estômago, não. Isso aí é uma questão de ansiedade. Aí o filho dela disse, só podia ser, porque ela passou o dia todo aqui tomando remédio de observação e não ficou boa. Então, voltando aí, né, quais os sintomas? Sinais e sintomas que podem revelar uma ansiedade e até uma depressão, né? Primeiro ponto, a gente fala de tristeza, né? A tristeza é um fenômeno, muitas vezes, né, é natural. Sim. E às vezes, muitas vezes é importante para a nossa vida. Sim. Mas é uma tristeza, ela passa a ser preocupante quando ela passa dos 15 dias. Que aí a gente chama de uma tristeza profunda. Né, porque você pode ficar triste porque perdeu o emprego. Sim, perdeu um ente querido. Perdeu um ente querido, né? Uma situação, um relacionamento. Isso é natural. Mas aquela tristeza profunda, né? Então ela já... Que te limita, né? Eu não quero tomar banho, eu não quero comer, eu não vou trabalhar, eu não quero ver me isolo, ninguém. não estou com vontade, não é? Eu vou à missa, não estou com vontade, né? Eu não suporto barulho, muita gente, confusão, enfim. Aí a gente fala também, né, da falta de libido. Mas a gente não fala do libido na questão sexual. A gente fala do prazer. O que é libido? Prazer. Né? A falta de comer, né? De se alimentar, de mais ou de menos. O sono excessivo ou não. Né? Então, assim, o sujeito passa a ver... Ter comportamentos diferentes do normal. Isso. Então, o próprio corpo já revela isso. Né? Você já começa a perceber. Então, a pessoa dá sinais. Que a gente fala sinais e sintomas, por exemplo. Então, um paciente que, né, o problema dele é ansiedade, mas também tem depressão. E aí ele acha que é só ansiedade. Aí o psiquiatra disse, não, você tem que insistir para ir para academia. Ele disse, não, mas eu não consigo ainda. E já estou chateado com essa pergunta, Duval, porque eu não tenho coragem, eu não tenho vontade, me acho chato, sabe? Mas o meu problema é a ansiedade, né? Não é? Aí eu disse, não sei, mas você acha que é só ansiedade? Você sabe o que é depressão? Aí ele disse, sei. Você tá triste, né? Perder a vontade, o prazer, né? Eu disse, Você gosta de sair final de semana, fulano? Não. Você faz atividade física? Ele disse, não. O que é isso? Então, é muito sutil. Isso. Agora, eu como psicólogo vou dizer a ele, não faça atividade física. Não. Ele tem que perceber, né? O meu lugar, o lugar do profissional de psicologia, de psicanálise, é de -1. Não é de +1. O que é -1? Isso a sociedade já diz lá fora. Uhum. Rapaz, tu tá gordo. Vai fazer academia. Vai fazer atividade física. Não é? Acorda. Mas... É sempre um olhar crítico, né? Isso. O meu olhar é de acolhimento, é de acolher aquela tristeza, não é? De acolher aquele sofrimento, de acolher aquela indisposição. Né? Tá ali, né, numa posição de semblante, como você falou, de empatia, não é? Eu não vou estar ali no lugar de juiz ou de faça, vá, não. Mas ele vem me trazendo com sutileza, assim, sabe? E aí eu fui mostrando a ele. Aí ele disse, realmente, tem depressão também aí. Mas isso não faz com que ele se desespere com isso. A gente precisa, né, saber conduzir a pessoa com depressão para uma atividade física, para uma alimentação mais saudável, porque o que é que a gente vê hoje? As pessoas estão muito fora da possibilidade da empatia para com o outro. Nesse ponto aí, eu acho que é primordial a gente falar sobre isso, que é a participação da família. Porque a família às vezes quer ajudar, mas eu não sei como. Como é que eu vou dizer a alguém assim... se anima, que nem deve, né? Se anima, procura uma igreja, isso é falta de Deus. Gente, às vezes você prejudica muito. Tentando ajudar, tentando acertar, errando muito. E é um desafio para a família, né? Que tá vendo aquela situação e não sabe como é que eu devo me comportar. Pronto, você falou uma coisa essencial de extrema importância. Não existe tratamento ao depressivo se não existe orientação para com a família. Uhum. E às vezes a gente pega um paciente com uma depressão maior, muito profunda, uma depressão crônica, e aí a gente precisa envolver a família nesse tratamento. Aqui. Trazer para junto. Não é? Colocar a forma como lidar. Veja como é diferente.
eu chego e digo, olha, vá fazer academia, você tem que fazer atividade física, senão você não vai sair dessa medicação, não vai sair dessa depressão. Veja, outra forma, eu sou teu irmão, chego lá e diz, eu tô indo pra academia, você quer ir comigo? Veja a diferença da abordagem. Sem pressionar, né? Sem pressionar, eu tô convidando você para ir comigo, eu estou indo. E eu passei com o carro para te pegar, te convidar. Se tu quiser ir, a gente vai. Lembrei de você. Vamos junto. Perfeitamente. Isso é bacana. Veja, tem a questão também que muitas vezes a gente vê, né, dos casais que querem, porque querem ter uma vida normal, muitas vezes, de pressionar a esposa para ter, né, digamos assim, uma situação romantizada. Imagina uma esposa que está lá com um mapa, tomando 5 tipos de medicação, né, estabilizador de humor, ansiolítico, hipnótico. Essa pessoa só quer dormir, e de preferência no escuro, e se conseguir. Então, qual é o nosso papel? Acolher. Enquanto marido, enquanto irmão, né? Porque acolher isso aí. Para o outro se sentir acolhido. E isso faz parte da recuperação e do tratamento. O tratamento só acontece se existir esse carinho mútuo. Porque o profissional de psicologia tem todo um cuidado, todo um tato com isso. Não é? Porque daí as pessoas resvalam para onde? Eu não conheço um depressivo que não tenha ideação suicida. E em algum momento ele pensa nisso. Ele tem isso. A gente consegue arrancar dele isso. Gente, isso é muito sério. Nas entrelinhas. A gente consegue arrancar isso. Mesmo que ele não verbalize. Não. Mas a coisa tá aqui, ó. Tá, mas ele dá um pedaço da pista. Todo suicida tem uma carta. O que é que eu mato quando me mato? E ele tem uma carta. Então, assim, o apoio e a inserção da família é de fundamental importância. Sem isso, não acontece. Normalmente, se verbaliza a vontade? Ou necessariamente não? De quê? O suicida, né? Quando ele pensa, eu quero tirar minha vida, eu quero me matar, enfim. Ou necessariamente não? Não, necessariamente não. Ele é silencioso. Às vezes ele arma a cena. Ele vai na farmácia, compra os remédios, os compostos que fazem. E, como eu falei de Viktor Frankl, né? Da esperança daquilo que o espera lá fora. Não é? Aí a gente tem um manejo para isso, para não deixar o cara suicidar, tentar, porque a gente não consegue muitas vezes evitar. Não é? Então a gente se utiliza de várias intervenções e vários manejos clínicos. Por exemplo, eu já tive paciente de eu atender ele a semana toda. Tá junto. Isso, e saber como, para não espantar, tá? E, né, para segurar aquilo ali. Eu já atendi até dia de sábado. Então, assim, pela vida a gente vai, né? Isso. Longe aí. Mas é muito sutil isso aí. E às vezes a família não percebe. É tão sério, né? Porque você imaginar o sofrimento que aquela pessoa está vivendo dentro de si e pensar em tirar a própria vida para parar esse sofrimento. Porque eu já ouvi outras pessoas falando, a intenção não é tirar a própria vida. A intenção é acabar com o sofrimento. Ele acha que só dessa maneira, ou ele enxerga, ou ela enxerga, que só dessa maneira ela vai conseguir. Eu vou dar um baixo nesse sofrimento. É isso mesmo, né, Durval? Também. Porque às vezes ele pensa assim também, como é que as pessoas vão receber minha morte? Eu vou ser herói? Como eu vou ser falado? Né? Minha mãe, como ela vai se sentir? Culpada por essa minha relação conflituosa com ela? É aí onde entra a carta. É ela. E aí é onde entra a morte de si. Veja. Muito sério. A morte de si. E aí a gente vê, né, Aline, que o mundo moderno, né, a gente faz uma leitura e a gente vê aí, né, os sinais. A gente tem uma ponte aqui perto, né, no sentido Recife, que uma altura de 18 andares, e que hoje ela está cheia de
né? Grades. De grades. Então, por que essas grades? Não é? Por que essas grades? Então, a própria Organização Mundial de Saúde, ela falou, né, que antes da pandemia mesmo, ela fez um estudo e falou que 2020 seria o ano de que a depressão, o diagnóstico da depressão iria ser a causa de maior absenteísmo no trabalho. E é o que tem acontecido. A gente está vendo, né, profissionais liberais, né, bem, né, colocados na mídia, que estão já nesse processo aí. Não é? E muitos que estão, eu atendo muitos que estão lá com laudo recebendo, né, do INSS direto por depressão, incapacidade laborativa. Muito sério. De tanta pressão que botou consigo. Porque se você vê a palavra depressão, se a gente separar, fica como? Em 2 sílabas, depressão. É a consequência de muita pressão que a gente coloca sobre a gente. Vai guardando, né? A coisa de dar conta, a coisa de conseguir, de chegar, de ser um sucesso, de fazer acontecer a qualquer preço. Quer dizer, a gente não tem limite, é muita pressão. Então, uma hora o corpo diz, opa, peraí. Uma hora a água derrama do copo. Esborra. Transborda. Esborra, não dá para colocar 1 litro de água aqui. Não. Então, isso é a nossa vida, né? Isso é a nossa vida, principalmente a nossa cabeça, vamos falar assim, né? Os nossos pensamentos, a nossa parte neuronal, a nossa parte, né, sentimental, a nossa emoção, né? Isso. Eu trago isso muito para a realidade, para as mães, muitas vezes, né? Aquelas que são centralizadoras, que acham que ela tem que dar conta de tudo, da família, os problemas ela que resolve, ela leva o filho na escola, ela cuida do marido, e ela negligencia ela mesma. Sabe, às vezes está numa carga tão grande de estresse, de tanto cansaço, que eu digo, meu Deus, como assim? Para, o mundo não vai girar se você tiver não. Se você se ausentar, a vida vai seguir, as coisas vão continuar e cada um vai dar conta de si. Para de tentar controlar o mundo, porque você vai adoecer. E você não vai controlar, né? Não. Não vai controlar, porque assim, a mulher, ela não é só mãe. Não. Né? Ela não é só esposa, mãe. ela é filha. Ela é filha. Ela é colega ela de trabalho. Ela é profissional. Isso. Né? Ela é um ser social. Exatamente. Né? E por aí vai. Então, mas você falou uma coisa interessante. Tem umas que dizem assim, eu sou mãe e pai. Isso. Como é que você vai ser pai? Porque a mulher, a mãe, né, ela tem um lugar na vida do filho. E o pai tem outro. A mulher é o evangelho. O pai é o quê? O pai é o mundo. É a lei, a norma, a regra. As instituições hoje são o quê? São instituições paternas. De filhos que não tiveram os limites e que hoje as instituições colocam os limites. Os limites que os pais deveriam ter colocado na infância, na primeira infância. Então a gente, enquanto pai, não coloca os limites e aí a vida coloca. Vai colocar. A vida coloca. E a gente às vezes não faz essa leitura. Isso. Não é? A gente não faz essa leitura. A gente sempre é a vítima, o coitadinho, o inocente, né? Mas o que é o Ministério Público? O que é a Justiça, se não uma instituição paterna da ordem, da lei, não é? Do direito humano, né? Estabelecer o limite e o direito. Isso tem um tempo, isso é na infância. Já que você trouxe a questão da infância, o cuidar mesmo, né, dessas crianças e adolescentes, nessa questão de limites, de impor regras, de saber, opa, olha, você pode vir até aqui. A partir daqui, sabe? E isso se perdeu ao longo do tempo. E a gente tem visto, assim, né, muita coisa assim jogada, muita coisa... a gente vê, infelizmente, eu não estou generalizando, lógico, mas muitos pais colocando a educação na responsabilidade da escola, do professor educar o seu filho a pedir, por favor, licença, desculpa. Não. Como assim? Né? A educação, né, ela começa em casa, né? E termina em casa. Exatamente. A escola da instrução. A gente vê hoje crianças desrespeitando. Eu acho que você foi da época e eu fui da época que a gente tinha um professor como se fosse nosso segundo pai. Se o professor dissesse, Aline, não vai fazer, tá de castigo, ou vai pra diretoria, a gente ia de cabeça baixa e não abria nem a boca. Hoje em dia, as escolas estão, infelizmente,
por uma questão econômica, empresarial ali, se submetendo, sabe? Se submetendo a pais que não deram regras aos seus filhos e que acha que pode desrespeitar professor, sabe? Então, assim, a gente tá perdendo os nossos valores e há muito tempo. Infelizmente, né? Ainda na nossa época dizia mais o seguinte, você tá suspenso e só entra com o pai aqui ou a mãe. Ou a mãe. Dizer o que é que você fez. Isso, e essa regra era cumprida. A gente ia para casa murchinho e abria em casa, né? Levava o corretivo em casa e no outro dia descia com o papai ou com a mãe. Ou então não entrava. Não ia pra escola. E ninguém morreu por isso, viu? Ninguém morreu por isso. Ninguém se traumatizou. Não teve hoje violência. Não, tô no celular. Não, mas a escola não pode dizer que a criança e o adolescente não use celular. Como assim? Não, é contra a lei, a gente não pode fazer mais isso. Então, assim, né? A própria sociedade tá perdendo a regra do limite, né? E é aí, né, que tá a coisa como tá hoje. Tão vazia, tão solta. Quer educar um filho hoje? Dê um iPhone. Pode entregar um iPhone novo a um filho que você educa. É mais fácil. Hoje a gente faz o quê? A gente manda a nossa governanta levar nosso filho no judô, na natação, no reforço, na psicóloga, levar e trazer, e enquanto a gente está fazendo o quê? Vamos falar? Trabalhando para, né? Para compensar, não é compensar, é trabalhando para sustentar esse ciclo, né? Isso. E dizer mais, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. E esquecemos que foi o que nós passamos, né? Da castração, que nos fizeram cidadãos de bens. Né, de valores, né, de perspectiva do bem, de saber o limite, com licença, bom dia, boa tarde, bença papai, bença mamãe. Isso acabou. E hoje os pais, Aline, infelizmente, estão impedidos de educar. Mas Estamos impedidos, porque assim, hoje o pai é uma instituição falida. Porque o pai hoje não pode ser mais pai. Ele não tem como ele ser mais pai. Porque... Peraí. Não pode... a gente também não vai incentivar a violência, obviamente, mas a gente era corrigido, levava uns tapas. Não pode dar castigo, né? Não pode. Não pode botar na cadeirinha de pensar, sabe? Que não é essa coisa toda aí. Então, peraí. O que é que nós estamos fazendo com nossos filhos? A gente está criando o quê, né? Da sociedade. Dependentes. Sujeitos dependentes, carentes, vulneráveis... Sabe que não vão saber resolver as dificuldades que vão ter que enfrentar. Porque eu digo assim, você é permissivo com seu filho. Ah, não, eu quero, toma. Eu quero isso aqui, faz. Isso. Ele não tem não tem regra, sabe? Não tem, é assim, tá. E quando ele chegar na sociedade e a vida cobrar, como é que essa pessoa vai lidar com você não pode? Você não pode, isso. Você não vai fazer. Não vai fazer. E aí? Né? Como é que essa pessoa vai lidar com essa frustração, como você falou. Como é que eu lido com a frustração? Como é que eu lido com o que me falta? Porque a vida não é só de si, né? Pois é. A vida não só é um pudim, né? Não. A vida não só é um filé mignon. E o bom de viver é você passar pelas situações, saber que você conseguiu superar, ser resiliente e dizer, poxa, eu consegui. Foi difícil, foi desafiador, mas valeu a pena. Porque, assim, eu soube entender o processo. Né? Eu soube um momento de parar, um momento de caminhar, de retroceder. Porque tem uma hora que a vida cobra mesmo. Perfeitamente. Tudo isso. E é isso que a análise e a terapia faz com o sujeito. Tira ele desse lugar de coitadinho, de vítima. Sim. E dá a ele o quê? O desejo dele seguir em frente, dele poder transmutar, né, os percalços do caminho, ressignificar as dores, frustrações, não é, que ele passa por aquilo e faz com que ele se torne, não é, sujeito do desejo. Né? Aquele sujeito que estava ali num dia, né, totalmente nublado, nebuloso, para um dia, né, de muita claridade na vida dele. Né? De onde quer que ele passe, ele tenha esse sol interior que resvale, né, fora dele e possa clarear os caminhos por onde ele passar. Em contrapartida, por exemplo, uma educação que é muito restrita, de muita regra,
de não dar espaço, de ligar 10 vezes, você tá onde, tá fazendo o quê, tá com quem, de você tem que tirar as melhores notas porque você tem que ser um exemplo, porque seu pai é um grande advogado, ou seu pai é um grande médico, você não pode, né, ser o inferior na escola. Essa exigência demais, essa coisa de sufocar demais, isso também é prejudicial, né, Durval? Muito, porque o que é que acontece com o sujeito? Às vezes ele é convocado para fazer um curso que não é o desejo dele. Sim, é do pai. É do pai. Ou da mãe. É da mãe. É a sequência da profissão dos pais. E aí, nesse perfeccionismo aí, né, do controle da mãe, que a gente fala boca de jacaré, que ela vem e coloca ali, a mãe polvo, né, que ela sustenta, protege o filho, nesse interim de viver o desejo dele. O que é que o sujeito faz? Eu vou fazer esse curso e vou entregar o diploma e vou seguir minha vida. Para a vida dele. Quando ele sabe o que quer e tem coragem para isso, né? Isso. Quando não, ele faz o quê? Ele vai ser o quê no mundo? Frustrado. Frustrado, dependente. Emocionalmente. Né? Emocionalmente, sabe? Carente. Não se sustenta, não é? Na vida enquanto ser humano, vamos falar assim. Não é? E está sempre dependendo de uma autorização e de um legítimo reconhecimento do outro. Uma aceitação, né? Eita, Jesus, é sério. Não é fácil, porque a gente fazer essas manobras para que a gente possa realmente fazer contornos com a nossa vida, né? A partir dos pedaços que a gente pode juntar, né? E fazer ali digamos assim, uma mandala belíssima. O que é que a gente faz? A gente se autodestrói, né? A partir do que o outro disse de mim, falou de mim, pensou de mim, eu me vinculo a isso. Então, a proposta da análise é nos desvincular desse outro. Do que esse outro pensa, do que esse outro diz de mim, né? Eu não sou isso aí. Eu tenho consciência que esse é o seu pensamento. Isso, perfeitamente. Não é o que diz sobre mim, né? Daí, ao se revelar para Freud, né, os pacientes, Freud dizia assim, né, aonde está, né, você na desordem que tanto você reclama do outro, né? O que é que tem seu aí? Eita, que agora foi forte. Né? O que é que tem seu? Porque tem a história de quando eu aponto o teu problema, eu tô falando sobre mim, inconscientemente. Isso. Quando eu tô falando de tu, não é? Freud diz assim, quando Durval me fala de Aline, eu sei mais de Durval do que de Aline. Você tá falando mais sobre você do que a mim. Eu tô falando da minha sombra. Aquilo que Carl Gustav Jung falava. Eu tô falando da minha sombra. Ou seja, você é um espelho no qual eu me vejo. Agora, aceitar isso e reconhecer é outro nível. Precisa de muita terapia. De muita terapia. Porque, assim, se você não tiver muita terapia, você não se não vai enxergar. Disso. E não vai enxergar, né? Não. Porque a todo tempo nós somos falados pelo outro. E muitas vezes nós somos falados por coisas que nós não somos. E aí, cabe a nós, não ao outro. Né? O que a gente vai fazer com o que fizeram comigo. O que é que eu vou fazer com isso? É porque só me atinge se eu permitir, né? Né? Se eu tiver mentalmente bem, né? Me relacionar bem comigo mesma e com o meu mental, você pode ter o pensamento que você tiver com relação a mim, isso não vai me atingir. Você não vai dar ibope pra isso, né? Isso não vai me incomodar, né? Mas se você é uma pessoa mal resolvida, né? Não tem um processo de trabalho Durval, pessoal... Meu Deus, Durval, como tu tá gordo. Como tu tá feio. Meu Deus, eu tô... Ah, não, eu vou procurar amanhã mesmo uma academia. Ai, meu Deus, fulano disse que eu tô assim, que eu tô assado. Né? Essa vontade de ser aceito, de ser, sabe? Aceito pelo olhar do outro. E até mesmo eu tô gordo. Se eu tenho consciência que eu tô... Beleza. Aí quer dizer que com isso eu já não vou dormir hoje à noite. Mas rapaz, a Aline disse que eu tô gordo, que eu tô de papada e agora não sei o quê. Né? Eu tô até de peito, eu um homem de peito, né? Porque eu tô sem fazer atividade física. Tem muita gente que não sabe lidar com isso, né? Isso, não sustenta isso. Não. Né? Então, quanta gente se incomoda com isso, não. Quanta gente adoece com isso. E voltando à questão das redes sociais hoje, gente, assim, é juiz pra tudo quanto é lado, né?
Porque assim, você não pode ter uma ruga, você não pode ter uma estria, você não pode ter um cabelo branco, você não pode, entre tantas outras coisas, né? Só estou citando alguns exemplos. Então assim, tá, e daí? Por que eu não posso? Aí eu tenho que fazer tudo que tá na moda, tudo que as pessoas dizem que é bonito, porque você acredita que é. Pra mim não faz diferença. E não basta só a gente fazer, a gente tem que postar também. Isso, exatamente. E esperar as curtidas, os likes, os comentários, e todo o tempo ali movido pela ansiedade exacerbada. Nossa Senhora, meu Ibope tá pouco, peraí, vou postar outra. Manda pra uma pessoa, edita isso aí que, né, clareia meus dentes aí. E edição, né? Barriga, e a edição. O Instagram diz que vai acabar com os filtros. Eu quero ver o que vai acontecer. Quando as pessoas começarem a colocar quem realmente elas são. Tem um colega de profissão que ele diz assim, do jeito que vai as harmonizações faciais e outras coisas, Duval, tem muita gente que vai ter que usar um crachá. Porque eu não vou mais reconhecer, né? Vou ter que olhar no crachá para poder saber o nome. Veja como nós perdemos a nossa essência. Não é mais a nossa essência. É aquilo que a gente parece, né? Um registro de beleza, né? Um padrão. Um padrão de estética, ético-estético, né? Aí, né, que dá para fazer aí, dá para desenrolar, né? Dá para mexer nisso aí. Porque assim, não é de todo mal e de todo erro você querer melhorar, né? Querer evoluir. Eu acho que eu posso melhorar isso aqui, mas isso não pode ser uma coisa doentia, de ai não, isso aqui eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer, eu tenho que refazer. Daqui a pouco você disse assim, não reconheço mais. Quem é Duval? Bicho, como você tá diferente? O que Tem você fez? Tem um crachá aí, o crachá aí. O que você fez? Pois é. Não é muito complicado. E isso não é suficiente, né? Não, nunca vai ser. Isso não é suficiente. Se não for uma coisa resolvida com você. Isso, porque você posta e daqui a pouco você tem outra coisa aí ditada por esse outro. Isso. Né? Então, por isso que o suicídio é o fracasso dos ideais. Mas não é os seus ideais. Não é os seus ideais. É uns ideais de suposição imaginária desse grande outro. Esse grande outro que é o quê? A plateia. A plateia. Quem é a plateia? Né? É o que o outro diz da gente, né? Esse mês, pra gente finalizar, é um mês que a gente traz esse assunto, que é um tabu, a gente não pode divulgar, não pode estar falando tanto, mas que é muito necessário. A gente tem hoje mecanismos de ajuda mesmo, para quem não tem condições hoje de pagar um psicólogo ou ter uma terapia gratuita, de uma escuta, que é um telefone, né, que é o 188 CVV, né? O CVV. Fala um pouquinho sobre isso, Duval, acho que é muito importante a gente trazer isso. Pronto. Você que está aí sofrendo, né, que muitas vezes fala que não tem acesso a esse serviço, que não pode pagar de certa forma, existe o CVV, que é um centro, né, que está recebendo, né, o telefonema, depende da hora, assim, não depende de hora, pode ser qualquer hora, né, onde a pessoa ali, tem até um comercial muito interessante nas redes, que a moça fala e pergunta, né, dizendo que tem uma pessoa ali para suicidar-se. E a pessoa que está do outro lado, ela maneja aquilo muito interessante, e aí ela pergunta até assim, por acaso essa pessoa é você? Quando ela vai responder, já chega o socorro, né? Então, o CVV é isso, né? Não desista de você, né? O que você está passando pode ser só uma nuvem nebulosa, mas você pode, né, buscar. Existe também as clínicas de escola das faculdades, que fazem esse trabalho, né, de atendimento gratuito. Não é só um atendimento, é um tratamento. Então, existe, né, esses caminhos que você pode buscar, sem contar os CRAs, né, da cidade, que eles remanejam, né, fazem encaminhamentos. Quer dizer, as pessoas não vão deixar de ser atendidas, né, quando busca realmente um trabalho que precisa para se escutar, né, e poder falar da angústia que você está, né, naquele momento passando, naquela vontade, naquela coisa que vem e que muitas vezes você não sabe de onde vem. Então, acho que vale a pena, que a gente não deveria falar somente de Setembro Amarelo, mas outubro, novembro, dezembro, porque é a nossa existência. E essa nossa existência, a gente pode ser, não, a gente é sempre o sonho de alguém que depende da gente. Tem sempre alguém ali que depende de você e que ama você. Então,
que você possa repensar sobre essa possibilidade de dar-se uma chance para você mesmo. Que prazer ter você com a gente. Foi uma delícia. Eu que agradeço, Aline. Foi um prazer muito grande. Foi muito bom. A gente falou sobre coisas muito sérias. Parabenizo o seu espaço, viu, o seu programa, Obrigada. A sua desenvoltura e estou aberto, né, a gente mais à frente falar de outras, né, questões que envolvem a saúde mental, tá? Com certeza. E é isso a vida, né? A primeira de muitas. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Minha gente. gratidão. Fala aí nas redes sociais como é que a gente te encontra. O telefone 81-99717-0350. Muito bem. Eu atendo na Clínica Casulo, aqui em Caruaru, né? Atendo com hora marcada. E a marcação da consulta é por esse número que eu falei. 81-99717-0350. Pois é, gente, não negligencie a sua saúde mental, de jeito nenhum. Não tenha vergonha de pedir ajuda quando você percebe que não dá conta, ou que tá doendo, ou que tá incomodando. Tem sempre alguém que vai te dar a mão e que vai te ajudar, tá bom? Foi um prazer ter estado com você, muito obrigada. Próxima quarta-feira tem mais um convidado especial aqui com a gente. Fica com Deus, paz e bem pra você, tudo de bom. Tchau, tchau.